Olá! Na nossa série de pequenas reflexões hoje, nós vamos pensar um pouco a respeito do texto que se encontra no livro do profeta Abacuque, capítulo 2, versículo 1, que nos diz assim: Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Primeiramente, amados, gostaria de mostrar a vocês que se colocar numa posição de sentinela, sobre a muralha, significa que o profeta Abacuque ele subiu uma torre denominada de Atalaia, que fica próximo aos muros da cidade, um posto de vigilância contra as ciladas dos inimigos que possam porventura invadir a cidade, e ali ele se manteve em posição de sentinela vigilante, querendo obter de Deus uma resposta sobre uma indagação que ele fez, que se encontra ainda no seu mesmo livro, no capítulo 1, versículo 13, quando ele fez, assim como Jó, uma pergunta ao nosso Deus. E essa pergunta foi: então, por que toleras os perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? Amados, de forma alegórica, nós podemos entender aqui que ficar vigilante está no mesmo sentido que é aplicado lá no Novo Testamento, quando Jesus pede a alguns de seus discípulos para que orem com ele, para que fiquem acordados e que se mantenham assim vigilantes. Estar vigilantes, amados, faz parte da prática de santificação. É certo que para você se santificar, é bem certo que você precisa manter-se vigilante contra o pecado que de tão perto nos assedia. É necessário que a gente se mantenha sempre em vigilância. E, amados, manter-se vigilante também é uma forma de nós obtermos respostas de Deus. Nós só obteremos resposta de Deus se nós nos mantivermos santos. E por quê? Porque Deus é santo, exige que seu povo é santo. E sem a santificação, nós não o veremos, ou seja, nós não obteremos resposta. Ver aqui, como o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, vem nos dizer que sem a santificação nós não o veremos, ou seja, nós não veremos a Deus. Ver está aí no sentido de comunicar-se, Sem a santificação é impossível que nós nos comuniquemos com Deus. E, amados, mas nós devemos levar em conta também que se nós queremos obter alguma resposta de Deus, alguma indagação que porventura nós tenhamos a fazer, afinal de contas nós somos seres humanos e como humanos nós somos curiosos por natureza. Então, isso não quer dizer que manter-se santo, manter-se vigilante, seja uma condição sine qua non para que obtenhamos de Deus alguma resposta. Deus, ele é soberano, portanto, ele responde se quiser, quando quer, como quer, ou simplesmente ele não responde. O salmista Davi e Jó foram exemplos vivos de pessoas que experimentaram o silêncio de Deus. Porém, amados, nós devemos fazer a nossa parte. Nós devemos entender que se nós queremos mesmo obter alguma resposta de Deus, nós devemos procurar a santificação. Devemos construir essa santificação. E claro, nós não vamos construí-la sem nos mantermos vigilantes. Amados, e um outro ponto também que eu gostaria de pensar com vocês é que manter-se vigilante faz com que também a gente ganhe um outro caráter espiritual, que a gente adquira perante Deus um outro caráter, um outro posicionamento diante das circunstâncias adversas. Lá no capítulo 3, versículos 17 e 18, talvez o texto mais conhecido de todo o livro de Abacuque, o profeta Abacuque ele vem dizer o seguinte: olha só o caráter deste profeta. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, que os campos não produzam mantimento, e ainda que as ovelhas sejam exterminadas e não haja mais gado nos currais, ainda assim eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Veja que caráter adquiriu o profeta Abacuque, simplesmente porque ele manteve-se vigilante, porque ele manteve-se santo. E isso mostra, amados, principalmente quando ele diz: eu exulto no Deus da minha salvação. Isso mostra que a salvação é o que há de mais importante para a pessoa que adquiriu um caráter cristão, um caráter segundo o coração de Deus. Não há circunstância adversa
que faça com que a gente perca o nosso foco, que é exultar, se alegrar na sua salvação e no Deus da sua salvação. Que Deus nos abençoe. Um forte abraço.